do Senhor. Como é bom louvarmos ao nosso Deus. Como é bom poder cantar e, além de cantar a grandeza do nosso Deus, é poder vivermos a grandeza do nosso Deus, é poder contemplarmos a grandeza do nosso Deus. Isso realmente, meus amados, é um privilégio muito grande. E é por isso que hoje nós estamos felizes. Amém? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar o côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que não dais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. Ó Deus, que nos repreende, mas que nos consola, Pai, que nos acalenta. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio, Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações e a nossa mente, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai, e que ela possa dar frutos dentro de nós para a glória do Teu nome, Paizinho. É assim que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados, alguns versículos anteriores a esse, Jesus também vai dizer sobre o dinheiro, sobre Mamon, e vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Vai dizer que o dinheiro não pode ser o nosso dono, não pode ser ele o nosso Senhor. E uns versículos anteriores vai também nos dizer em relação a onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. E depois Jesus, Lucas vai escrever que ele dirige-se aos seus discípulos, então começa a falar essas palavras que nós acabamos de ler. E quando nós
lemos imediatamente os versículos. E o que Jesus não quer dizer, porque em momento nenhum Jesus quis dizer com esses versículos, com essa passagem, com esse ensinamento, que não é para que nós não trabalhemos. Não está a dizer que nós não podemos viver em prudência e com prudência. Jesus não está nos proibindo que sejamos precavidos, mas isso não pode ser feito de modo preocupante, de modo ansioso, de modo medroso, de modo atormentado, de modo cismado, sabendo que Ele cuida de nós. E para isso o Senhor, Jesus, Ele vai chamar a nossa atenção, tanto para as flores, como nós lemos, como também para as aves, mas antes disso, Ele vai dizer quem foi que nos deu a vida e quem é o dono da nossa vida. Se nós voltarmos para o versículo 25, que foi o primeiro que nós lemos, Jesus vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, não andeis preocupados, não andeis ansiosos. E o que significa ansiedade? Ansiedade no grego vai dizer estrangulamento, cortar o oxigênio. E andar ansioso significa ser atraídos por direções diferentes, ou seja, é como se nós estivéssemos a andar distraído com as coisas. O que Jesus está dizendo é que vocês não andem preocupados demasiadamente, que vocês não andem como se tivessem faltado oxigênio, ou que se estivessem sendo puxados para outras direções. Mas pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, enquanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. E ele vai dizer, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? O que Jesus está dizendo aqui, meus amados, é que nós não podemos andar com essa afã. Ele proíbe justamente esse afã, esse sentimento de preocupação demasiada. E ele vai dizer muito mais do que isso. Ele vai dizer que Ele foi quem nos deu a vida. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, foi Ele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Então o Senhor cuidará de nós. E mais do que isso, quando Paulo também escreve aos Filipenses, ele vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. A ansiedade, a preocupação é uma doença, vamos dizer, do século. Estamos preocupados a todo momento. Estamos ansiosos a todo momento. Eu acho que hoje a nossa, talvez, se calhar, a maior ansiedade a nível mundial é saber quando é que essa pandemia vai passar. Mas nós não devemos estar com os nossos olhos fixos, não devemos ter a nossa vida voltada somente para estes objetivos que são passageiros, que são efêmeros, mas nós temos de entender para o que nós fomos chamados, por que nós fomos criados e um dia porque fomos resgatados e comprados com alto preço. Na verdade, nós temos que lembrar que quando nós pensamos que a nossa vida vai além da comida que nós trabalhamos e buscamos, e vai além das vestimentas que também nós carecemos para que nós estivéssemos hoje aqui muito bonitos, nós temos um Deus que foi remidor, que é um Deus remidor, é um Deus resgatador, nós temos um consolador. E será que esse fato de sermos salvos não traz à nossa vida uma distinção ou uma diferença de alguém que ainda não conhece a Cristo? Será mesmo, achas mesmo que não temos mais nada que esperar além de comida, além de bebida e além de vestimenta?
Será que a nossa vida e o nosso trabalho, as nossas forças, o nosso intelecto, o nosso tempo, a nossa energia deve ser gasta somente em roupa, em comida e em bebidas? Na verdade, é um momento de nós refletirmos sobre isso e pararmos para pensar que realmente nós temos um Deus criador e nós temos um Deus zeloso. E isso para mim é muito ilustrativo quando nós pensamos nas crianças, quando nós estamos, principalmente os que são pais já, e os que já são avós também podem usufruir disso 2 vezes, e os que ainda não são, ver isso como tia, como professora de escola bíblica dominical, é o que? Quando nós estamos a ensinar os nossos filhos a andar. E nós colocamos ali em pé, e às vezes eles procuram alguma coisa para onde se agarrar, para segurar, e nós não simplesmente soltamos os nossos filhos ali e dizemos assim, anda, e saímos para qualquer lado. Não, nós estamos ali à frente deles, e não somente nós, mas um tanto de brinquedos, a dizer assim, vem, olha aqui, papai, e incentivar para que eles venham, porque nós simplesmente não nos colocamos, mas nós zelamos, mas nós cuidamos, mas nós acompanhamos, e qualquer coisa que venha acontecer no processo, nós estamos prontos a socorrê-los, nós estamos prontos para levantar e fazemos isso para que os nossos filhos se sintam seguros. Ou se não, quando eles começam a andar, nós seguramos, eu não sei se aqui em Portugal se tem esse costume, esse hábito, puxamos aqui pela camisola, e então vai andar, e depois nós soltamos a camisola, eles nem se percebem, não. É a mesma coisa, não. O Senhor é muito mais estimado por isso, faz com muito mais excelência do que nós fazemos. O Senhor simplesmente não nos criou e não nos colocou neste mundo e não permite todas as coisas e diz assim, fica sozinho, comece a andar sozinho, olha, despacha-te sozinho. Não, Ele promete estar conosco e Ele está conosco e Ele vive e nós vivemos sob o cuidado do nosso Deus. É por isso que Pedro vai dizer e vai escrever, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Na verdade, esse afã, essa preocupação demasiada, essa ansiedade, ela na verdade elimina grandes possibilidades de alegrias na nossa vida. E o que o Senhor quer, meus amados, é que nós nos influamos. O que Ele quer é que nós aproveitemos. O que Ele quer é que nós regozijemos em tudo aquilo que Ele nos proporciona viver. Nas coisas mais simples que sejam da vida, mas que nós possamos viver a alegria que o Senhor nos oportuniza viver. Lá no Brasil nós temos muitas mangueiras, muitos pés de mangas. Isso é uma coisa bem comum, como as macieiras e as pereiras para vocês. Lá no Brasil nós temos as mangas. E não há festa melhor, eu digo assim, do que irmos para o quintal, puxarmos uma manga e chuparmos ali, ficarmos com os dentes cheios de fiapo, o menino todo lambuzado. E a gente fala assim, essas são as coisas simples da vida. Mas até as coisas simples nós nos alegramos, porque é o Senhor quem nos proporciona viver. Meus amados, é parar um pouquinho para pensarmos que muitos gostariam de estar aqui conosco, mas infelizmente não podem estar. Quantos estão ainda muito adoentados e não podem estar aqui? Ou muitos ainda que não conhecem, não foram resgatados, ainda não tiveram a venda dos seus olhos caídos e não podem estar aqui nessa tarde para reconhecer quem é o nosso Deus. Quantos estão encarcerados, não somente espiritualmente, mas também fisicamente? Meus amados, quantos foram aqueles que não puderam sequer hoje sair dos seus leitos, das suas camas, porque não tinham força e não tinham em quem depositar a esperança? Quantos estão desiludidos e achando que as coisas da vida são maiores e podem sufocá-los e fazê-los sucumbir?
ninguém, mas nós somos privilegiados, nós somos aqui agraciados pelo Senhor, por estarmos reunidos na casa dele, louvando e exaltando o seu nome. E depois ele vai dizer assim: olhem para as árvores, elas não ajuntam, elas não têm celeiro, elas não semeiam, mas não quer dizer que elas não trabalham. Mais uma vez, Jesus não está aqui dizendo que elas não trabalham, que elas ficam ali à espera, com os seus bicos abertos, esperando a comida cair. Não é nada disso. As aves trabalham muito, as aves constroem os seus ninhos, as aves viajam, sabem quando é o tempo de mudar as estações, quando tem que se dirigir para outro país, ou para outra região, para outros lugares, quando devem retornar. Elas estão o tempo todo a trabalhar. Mas então qual é a diferença, Gisele? A diferença é que elas não trabalham em ansiedade. Elas não trabalham com preocupações demasiadas. Elas não fazem aquilo além do que o Senhor determinou que elas fizessem. E é esse o nosso trabalho, meus irmãos. Nós temos que olhar para as aves dos céus e saber assim, elas fazem o que elas têm que fazer, sem ansiedade. Não juntam, não têm estoque, mas sabem e são providas pelo Senhor. Tem as suas necessidades ali supridas. E assim somos nós. Nós devemos fazer e cumprir com as nossas responsabilidades. Mas nós não devemos fazer isso com ansiedade. Não devemos fazer isso como se isso fosse nos sufocar. Não devemos fazer isso como se fosse a última meta da nossa vida. Como se fosse a prioridade e a única coisa que devemos fazer. E depois nós vamos ver um outro questionamento de Jesus, uma outra pergunta, que está no versículo 27, que vai dizer assim: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? O que quer dizer isso? O que a nossa preocupação pode alterar no tempo? O que a nossa preocupação aumenta ou acrescenta? O que a nossa ansiedade faz? Podemos dilatar a vida e o tempo e acrescentar coisas a mais? Nada disso. Ela não dilata, ela não aumenta, ela não cresce, mas ela mingua, ela tira, ela nos enfraquece. Ela não tem poder para fazer qualquer coisa além, mas ela tem o de subtrair. Porque perdemos força, perdemos tempo, perdemos massa cefálica, perdemos emocionalmente, perdemos como família, perdemos como casal, perdemos como indivíduo, perdemos como mães, perdemos como servos do Senhor. Porque isso nos limpa, nos tira. E aí Jesus vai acrescentar: e quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios. E há alguns estudiosos que dizem que esses lírios na Palestina eram tanto distintos, em que aparecia especialmente naquelas regiões de serranias, e que realmente era uma brevidade muito grande. Há alguns que dizem que ela realmente de fato durava um dia e era cheio de pompa, cheio de glitter, cheio de brilho. É uma flor realmente distinta, era uma flor realmente diferente. E o Senhor veste e cria algo tão sublime para durar um dia. E depois fala também das ervas do campo, que duram um dia e que depois vão para o fogo. Que fogo é esse? Sabe quando as mulheres em casa, hoje nem tanto, né? Porque há tanta tecnologia aqui. Quando eu cheguei cá em Portugal, eu descobri tanta coisa. Vocês têm tanta coisa boa, tanto robô de cozinha. Lá no Brasil, o robô somos nós. Aqui a Bibi, aqui aquela outra do continente, que eu não sei o nome, como é? Isso mesmo, Yami, né? Yami. Há também uma outra com outro nome, é Mulinex. Todas percebem. Falou em robô, todo mundo aqui sabe. Então é justamente isso. O que eu quero dizer com isso? Que lá
somos nós quem fazemos. E lá é assim. Já viram uma mulher aperreada? É aperreada, vocês sabem o que é aperreada? Uma mulher apressada, desesperada com o tempo e tem que receber uma visita às pressas. Então, hoje vocês com esses robôs tecnológicos, né? É só programar no instantinho, não faz qualquer coisa. Mas quem não tem esse robô, como eu, tenho que me apressar em fazer qualquer coisa. E as mulheres lá na Palestina não eram diferentes, não. Sabe o que elas faziam quando elas tinham que assar qualquer coisa, cozinhar qualquer coisa, um pão, um bolo, e aquilo ali tinha que ser muito rápido? Ela usava essas flores, essas ervas, essas plantas que outrora já foram muito bonitas, pegavam-as e colocavam dentro do forno para que tivesse mais fogo e aquilo ali pudesse ser assado e cozido apressadamente. Ou seja, servia de combustível. Agora, meus amados, me fala uma coisa. Uma planta, uma flor tão nobre, tão linda, com uma duração tão pouca, que o destino era o fogo. Que grande diferença temos nós diante do nosso Deus. Quão preciosos somos nós diante do nosso Deus. Você sabe por quê? Porque o nosso destino não é o fogo, mas o nosso destino é o céu. Nós não fomos comprados por um alto preço para simplesmente sucumbirmos e morrermos sem ter nada eterno à nossa espera. Nós temos vida eterna garantida em Cristo, garantida em Cristo Jesus. O nosso destino não é simplesmente servir para o fogo, mas é usufruirmos e louvarmos a Deus por toda a eternidade. E depois Jesus vai dizer assim: e vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós? E termina: homens de pequena fé. E Mateus não registra apenas esse versículo que Jesus diz esse termo, essa construção, homens de pequena fé. Nós vamos ler em Mateus capítulo 8, versículo de 26, que também Jesus vai dizer assim: e ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Nós conhecemos muito bem essa passagem, diz respeito quando Jesus está dentro do barco com eles, com os seus discípulos. Então, esse barco, em todos que estavam ali, acredito eu, foi acometido por uma grande tempestade, por uma grande ventania. E Jesus estava no barco a dormir. Ele estava lá a dormir. E quando os seus discípulos veem tudo aquilo, eles ficam com o quê? Com medo. Eles ficam desesperados, eles ficam aflitos. E vem assim: Jesus, então, vamos morrer? E Jesus vai lá, olha para eles e diz assim: por que vocês têm medo? Vento, cala-te, tempestade, acalma-te. E tudo volta a ter bonança. E é quando Jesus fala: porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E o final diz: e seguiu-se uma grande bonança. Você sabe por que aquele barco, aquela embarcação, ela não vira? Sabe por que essa tempestade não o sucumbe? Porque Jesus estava no barco. Amados, você sabe por que nós temos todos os motivos para seguir em frente? Porque Jesus habita em nós. Você sabe por que nós temos esperança? Porque nós temos um Cristo vivo que habita em nós. Meus amados, vocês sabem por que todos os dias de manhã nós podemos levantar das nossas camas e dizermos assim: grande
Por isso que não sucumbimos, meus amados. É claro que um dia vamos partir, mas vamos ter ainda a vida eterna. E Jesus não fala assim, só aqui homens de pouca fé. Ele vai dizer também, em uma outra situação descrita em Mateus 14, versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-me e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí nós vamos lembrar, quando os discípulos de novo em alto mar, dessa vez Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava a orar, mas estava também a vigiar e viu o que estava acontecendo. E quando Jesus se aproxima do barco, vem andar sobre as águas, eles primeiramente acham que é um fantasma, porque pode ser qualquer coisa, e era a cultura da época, tinha todos os mitos do mar. E a primeira coisa que eles pensaram é um fantasma. E depois, quando Jesus se aproxima, Pedro então, toda a voracidade diz assim: se és tu, então manda ter contigo. E o que Jesus diz? E Pedro foi. Mas quando os olhos dele foram realmente focar a tempestade, o grande vento, a grande circunstância, diz ele que ele começou a afundar. Então ele grita por Jesus, e Jesus, estendendo a sua mão, diz: homem de pouca fé. E deixa Pedro lá? Não. Levanta Pedro e diz: por que duvidastes? Meus amados, ele até hoje tem as suas mãos estendidas em nosso favor. E eu vou te falar qual foi o melhor resgate que o Senhor nos fez. O maior resgate foi das nossas iniquidades, foi o do nosso pecado, foi a da nossa vida outrora tão endividada que nós tínhamos. Mas Ele estendeu a mão. E há um hino antigo que diz isso, acho que uma reunião de mas eu até citei isso. Quando o Senhor estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, para quem? Para mim. Você sabe quando você estava nessa condição, essa sim, igreja, era uma condição sem esperança. Essa sim era uma condição que nos sucumbiria. Essa sim era uma condição que não haveria outro resultado, que não haveria outro destino. Mas alguém, e não foi qualquer um, foi o Filho do Deus vivo. Ele veio e Ele estendeu a sua mão para mim e para você e nos colocou de pé para que nós continuemos até que Ele venha ter conosco. E depois Jesus também vai falar a mesma coisa aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 8, que diz assim: Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido o pão? Jesus estava aqui a exortar os seus discípulos quanto aos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E quando Jesus falou, cuidado com o fermento, eles logo pensaram assim: será que é porque nós não trouxemos comida? Esquecemos do pão? E Jesus depois diz assim: vocês já esqueceram as multiplicações que vocês presenciaram? Quantos foram os cestos que restaram, que sobraram, que eu multipliquei? E não estão a perceber o que eu estou dizendo a vocês, homens de pouca fé. E talvez hoje essa seja a advertência de Cristo para a nossa vida, meus irmãos. Talvez essa não seja a pergunta que Cristo faz para a gente nessa tarde. Por que andam ainda tão ansiosos, são tão preocupados? Por que tem gastado tanto tempo, tanta força, tanta energia, coisas que somente um dia vão acabar? Mas já não
Deus. Porque Jesus depois vai dizer assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que viveremos. E eu volto ao versículo 25. Não é a sua vida mais do que isso? Não foi o teu resgate mais do que para isso? Não é a tua salvação mais do que para isso? E ele vai dizer assim: porque todas essas coisas os gentios procuram, ou seja, os pagãos fazem isso. Aqueles que não têm a Cristo ainda como seu Salvador só se preocupam com as coisas desse mundo. Mas vós sois diferentes. E ele vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus tem a ver com o seu domínio, tem a ver com o seu controle. E buscar esse reino diz respeito àqueles que se submetem às suas orientações e aos seus preceitos. De modo intensivo buscam e querem fazer o que esse rei quer que seja feito. É dizer que a prioridade, a primazia, o primeiro lugar é para este rei. E que talvez hoje o que nós devíamos pensar também era sobre que lugar este reino tem ocupado em nossos corações, em nossa mente. Eu não estou aqui limitando apenas, meus amados, uma manifestação de trabalho, de obras, e nem estou diminuindo a relevância disso. Mas eu estou também falando de uma busca pessoal, de uma procura pessoal. E a tradução é procurar profundamente. Na tradução original é como se isso é um verbo de continuidade, é uma ação contínua. E que primazia tem tido o reino de nossas vidas? Nessa tarde nós cantamos: reina em mim, com o teu poder. Nós cantamos: reina no meu pensar, no meu falar. Reina no meu agir. Os dias são maus, mas nós temos dito isso, e eu já disse e repito: os dias são maus, mas o céu continua o mesmo. Os dias são maus, mas o nosso Deus é o mesmo. Os dias são maus, mas o nosso Deus permanece atento. Lá quando o salmista diz que ele tem os ouvidos atentos, o Senhor se inclina para ouvir a oração do justo. Não mudou, meus amados. E aqui fala que é buscar em primeiro, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe quais são essas coisas? Tudo que necessitamos para cumprirmos com a vontade desse rei. Porque quando nós dispomos, amados, a nossa vida diante de Deus, o Senhor zela e cuida. Olhemos para a vida de Elias. Quando Deus falou: vai ter com Acabe, vai dizer que não haverá chuva sobre a terra. Jesus simplesmente não abandona, Deus não abandona Elias. Mas fala para que ele vai ao rio de Querite. E ali ele viu um corvo para alimentar e ele bebe daquela água. Mas aquela água seca, aquele rio seca. E depois Deus deixa ali? Não, ele fala o quê? Desce a casa da viúva em Sarepta. E aí? Não, Gisele, mas é uma viúva. Se eu estou a fazer o que Deus quer, então eu quero boquete, é picanha, é bacalhau todo dia.
Meus amados, o Senhor cuida de nós como lhe aprouve. O nosso Deus é o Deus da picanha, como também é o Deus sem a picanha. É o Deus só do arroz, mas é o Deus do arroz, do feijão e da picanha. É o Deus do bacalhau, é o Deus da sardinha, que eu particularmente gosto muito. Nós não estamos aqui dizendo como é que Deus tem que suprir as nossas necessidades. Nós só estamos aqui para descansar no Senhor, sabendo que Ele cumprirá com as nossas necessidades. E foi isso que Ele fez na vida de Elias. E por isso Ele cumpriu com aquilo que Deus determinou que Ele cumprisse. Todas as vezes que Cristo toma primazia em nossas vidas, todas as vezes que este reino está em primeiro lugar, quando nós não buscamos a nossa vontade, mas a vontade dele, ele supre todas as nossas necessidades e tudo nos é acrescentado para que possamos fazer a vontade do nosso Pai e glorificarmos o nome dele. Um teólogo, eu não vou saber dizer o nome dele muito bem, é Bonhoeffer. Acho que é mais ou menos isso. Ele tem uma frase que vai dizer assim: creio que em cada necessidade Deus nos quer dar tanta força de resistir como precisamos, mas Ele não a dá antecipadamente para que não nos fiemos em nós próprios, mas unicamente nele. Nessa fé deveria estar superando todo o medo do futuro. E Jesus conclui assim: é por isso que vocês não vos inquietem pelo dia de amanhã, mas porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o que nós temos de viver e trabalhar. Basta cada dia, tem outras versões que vai dizer as suas preocupações. Porque possivelmente aquilo que às vezes nós pensamos com tanta ansiedade nem acontece, nem chega e nós perdemos por isso. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. Que possamos ter essa vontade ainda ardente em nossos corações, dele ter a primazia em nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe.